Vamos, tricolores! Mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai falar sobre uma marca importante que o Fluminense está atingindo no Brasileirão. A gente vai falar sobre a atualização de um jogador que está vindo pro Fluminense, que está quase certo, tá certo na realidade, né? E vamos falar também sobre o pré-jogo, a última rodada do Brasileirão e a última rodada aí do último jogo do Brasil aí esse ano, né, pessoal? Então vamos lá falar sobre isso aí, mas antes de começar, não esqueça de compartilhar, dar like e se inscrever no canal, beleza, pessoal? Vamos ajudar esse canal a chegar a cada vez mais tricolores como eu, como você. Então vamos lá pro vídeo, pessoal. Vamos falar aí sobre essa marca importante que o Fluminense está atingindo, que é a primeira vez aí na era dos pontos corridos que o Fluminense termina nas primeiras posições por quatro vezes consecutivas. Então vamos falar sobre isso aí, que isso é um marco importantíssimo para o Fluminense aí figurar entre os melhores times do Brasil, né? Do Campeonato Brasileiro também. Então o Fluminense está aí nos topos aí há 4 anos consecutivos. Isso é muito importante para a visibilidade do time e também para o Fluminense conseguir, né, mais recursos. E cada vez que a gente tiver melhores posições, maior é a nossa premiação. Então vamos falar sobre isso, beleza, pessoal? Então, assim, apesar do Fluminense não ter levado a sério esse Brasileirão, o Fluminense vai terminar esse campeonato, essa edição de 2023, numa colocação muito boa, né? Que a gente considera uma colocação boa quando os times estão entre os 10 primeiros colocados na primeira página que a gente fala, né? Do Brasileirão, da tabela do Brasileirão. Então o Fluminense vai atingir essa marca. Isso vai ser a 4ª vez consecutiva que o Fluminense vai estar na primeira página aí da tabela do Brasileirão. Então essa sequência se iniciou em 2020. Em 2020 a gente ficou em 5º lugar, em 2021 a gente ficou em 7º lugar, e em 2022 a gente ficou em 3º lugar, e agora em 2023 a gente vai ficar ou em 7º ou em 8º lugar, dependendo aí do resultado, se o Fluminense vencer a sua partida, essa última partida contra o Grêmio, ou então se o Fluminense não vencer, mas o Atlético Paranaense também não vencer, o Atlético Paranaense está com a mesma quantidade de pontos que a gente. Então, se o Fluminense vencer a partida ou então o Atlético Paranaense não vencer a partida, a gente termina em 7º lugar. E se o Atlético Paranaense passar a gente cai para o 8º lugar. Então, assim, mesmo a gente cair numa posição, vai ser um marco importante, que ainda assim a gente vai ficar entre as 10 primeiras colocações. Isso é importantíssimo do Fluminense e importante para a gente conseguir melhor premiação, importante para a gente ter visibilidade e ter mais respeito, que o Fluminense é um grande time, tem uma grande torcida e tem que estar lá nas primeiras posições, né, pessoal? Então, antes disso, antes dessa melhor sequência que a gente teve de 4 sequências seguidas, na primeira página da tabela do Brasileirão, a melhor marca que a gente tinha em campeonato aí dos pontos corridos foi entre 2010 e 2012, que foi quando o Fluminense foi campeão em 2010 e em 2012 o Fluminense ficou em 3º lugar, e em 2012 o Fluminense foi campeão novamente. Então, assim, após essa boa sequência, que há mais de 10 anos atrás o Fluminense nunca tinha feito boas temporadas seguidas, então só agora que a gente conseguiu essa boa temporada e a gente ainda bateu esse, vamos dizer, recorde, né? Então isso é muito importante pro Fluminense. E em 2012, quando a gente foi campeão, no ano seguinte, em 2013, a gente quase caiu novamente. Então, assim, foi uma situação muito complicada e a gente quebrou essa boa sequência e agora a gente conseguiu ultrapassar essa boa sequência. Então, isso demonstra aí que está sendo feito um excelente trabalho pela diretoria, pelo presidente Mário Bittencourt, né, que está aí tentando fazer com que o Fluminense volte novamente, aí organizando a parte financeira do Fluminense com essa reestruturação que ele está fazendo. Então, assim, excelente trabalho, que o Fluminense continue assim, porque quando a gente fez essa boa sequência anterior, em 2010, a gente tinha Unimed, tinha muito dinheiro, né, vindo da Unimed, com essa patrocinadora master, e agora a gente perdeu tudo e com menos dinheiro a gente conseguiu chegar a um marco maior do que nessa época que a gente tinha dinheiro. Então, assim, um excelente trabalho, parabéns aí para a diretoria e para todo mundo do Fluminense, beleza? Então, a próxima informação é basicamente parecida com isso aí, galera, porque a Conmebol faz o Pix Conmebol. A gente pediu o Pix da Conmebol e a Conmebol fez. Então, nessa segunda-feira, o Fluminense finalmente recebeu a premiação da Conmebol pelo título de campeão da Libertadores 2023. Então, essa informação é do jornalista Nelson Lima. E
informação aí, ele disse nessa matéria, ele disse que o valor depositado foi de aproximadamente 90 milhões de reais, então assim, dinheiro pra caramba, e é a maior premiação já paga pela Conmebol nessa edição de Libertadores até o momento. Então assim, muito dinheiro, eu tô muito feliz aí com isso aí, cara, porque isso aí vai ajudar a gente a ter dinheiro para contratar mais jogadores, para a gente melhorar nossa estrutura, e entre isso e muito mais. Mas ainda teve um clima aí de apreensão, porque antes do Fluminense receber esse dinheiro ainda teve que ser passado pela CBF, então a Conmebol pagou a CBF, para a CBF pagar a gente. Então assim, teve essa adrenalinazinha, mas o dinheiro já está na conta, já fez o Pix. Então agora o Mário Bittencourt já está liberado para fazer as contratações, para fazer os investimentos necessários para o Fluminense alcançar ainda melhores posições e maior visibilidade, né, pessoal? Então assim, excelente notícia. E só para recapitular o que eu já havia falado em vídeos anteriores, o Fluminense conseguiu superar em 85 milhões a meta de faturamento para a temporada de 2023. Então assim, o Fluminense tinha orçado aí um faturamento de 365 milhões, o Fluminense conquistou 450 milhões, então assim, um feito incrível. E ainda o Fluminense ainda não considerou a venda dos jogadores Nino e do André, que ainda vão ser vendidos, então vai entrar mais dinheiro ainda. Então assim, excelente notícia, excelente informação. O Fluminense já recebeu o Pix aí a premiação do título da Libertadores, então já está livre aí para fazer as contratações que precisam ser feitas, né, pessoal? Então vamos para a próxima notícia, que a gente vai falar sobre a atualização do zagueiro Antônio Carlos. Isso mesmo, pessoal. O zagueiro Antônio Carlos já é aguardado pelo Fluminense na representação do elenco para 2024. Excelente notícia, mais uma excelente notícia. Como eu já havia falado para vocês no vídeo passado, já estava tudo certo. Eu já bati o martelo, já carimbei como contratado. Então agora só estamos vendo na consequência. No final o Fluminense se apresentar oficialmente com o Antônio Carlos aí vestindo já a camisa do Fluminense e contratado aí na TV Flu, né, pessoal? Então assim, a gente vai contar por que isso já está certo. Isso porque o jogador Antônio Carlos ele já conseguiu a liberação do seu atual clube aí para conseguir fechar com o Fluminense. Então assim, o Fluminense já tinha basicamente acertado com o zagueiro e só faltava realmente aí o clube liberar ele. Então parece que isso já aconteceu. Então agora é só esperar e terminar o final do ano, que o jogador tem um contrato com o clube Orlando City lá dos Estados Unidos até dezembro, e a partir disso ele já vai estar livre aí no mercado para o Fluminense poder contratar. Ele já está negociado com o Fluminense, já está contratado aí por Boca, né? Então assim, o Antônio Carlos já está no Fluminense e a gente só está aguardando aí para saber se o Fluminense vai contratar ele sem custo algum. Como eu falei no vídeo passado, poderia ser que o Orlando City quisesse contratar ele, aumentar o contrato dele, fazer o contrato dele novamente para o Fluminense pagar um valor, ou então a gente não tem detalhes disso, se o jogador vai renovar com o clube e o Fluminense vai pagar um valor para o clube, ou se ele vai vir de graça para o Fluminense. Então é isso, pessoal. O Antônio Carlos já é do Fluminense, então já está sendo aguardado já na representação do elenco de 2024, beleza? Então a próxima notícia que a gente vai falar é sobre pré-jogo, né? Pré-jogo, última partida aí do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense e Grêmio no Maracanã às 21h30 pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada, a derradeira, a saideira. Então assim, já tô bem triste já, pô, eu sem futebol não sou ninguém, então assim, pô, fico muito triste quando acaba o futebol, principalmente o Brasileirão, porque não tem mais nada pra gente fazer. Não vou nem mais postar vídeo, não tem mais o que fazer, não vou postar vídeo, não vou fazer mais nada. Claro que não, né, pessoal? Vou continuar atualizando vocês aí com informações, mas assim, não vai ter nenhum jogo pra comentar, pra xingar, pra elogiar alguém. Então assim, pô, muito triste, né, cara? Eu fico realmente com muita saudade. Então vamos falar sobre esse jogo aí, que o Fluminense tá dando adeus ao Campeonato Brasileiro, né? Vai ser a última rodada aí com todos os times jogando no mesmo horário, 21h30, aquele esquema de sempre. E então acabou o Campeonato Brasileiro, vamos aproveitar esse último jogo. E o Fluminense aí, que não teve aí nenhuma pretensão, né, no Campeonato Brasileiro, está se despedindo do Maracanã e da sua torcida, né, nesse ano de 2023. Então essa partida aí não estava valendo nada para o Fluminense já atingiu todos os seus objetivos e estava lutando aí por uma premiação maior.
tem que se manter na sétima colocação para conseguir uma premiação maior e não deixar ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense. Então aí o que o Fluminense está só disputando, vamos assim dizer, como ele para ele ver se ele vai conseguir ser o melhor mandante do brasileiro aí, clube mandante do Brasileirão de 2023. O Fluminense foi ultrapassado por alguns times e dependendo aí do resultado do jogo do Fluminense e de outras partidas, o Fluminense pode ser o melhor mandante do time, melhor time mandante do Brasileirão de 2023. Então assim, vamos ver se a gente consegue esse feito. E uma outra objetivo aí nesse jogo é de fazer um teste, né? O Mundial tá chegando aí, o Mundial já é dia 18, o Fluminense vai embarcar dia 12 de dezembro para a Arábia. Então assim, esse é a última partida que o Fluminense pode utilizar para fazer teste, o Diniz pode utilizar para fazer teste. E o Fluminense, lembrando que o Grêmio ainda está lutando ainda por algumas coisas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está lutando para ele conseguir aí as vagas diretas para Libertadores, então o Grêmio vai vir com tudo para cima do Fluminense, e o Fluminense vai poder duelar com o Grêmio para ver se o Fluminense realmente está com um time bom, um time aí certinho pro Mundial. Então vai ser um ótimo teste para o Fluminense. E um dos outros motivos que vai ser interessante é porque a estrutura do Grêmio é parecida com do Al Ittihad, que é o provável adversário do Fluminense na semifinal. Então assim, como os dois times jogam parecido, a gente vai poder simular aí como é que o time, o Al Ittihad vai jogar, que vai ser provavelmente o time que vai jogar contra o Fluminense. Ainda tem uma partida que eles têm que jogar, mas eles têm um melhor time que o do adversário, então provavelmente ele vai ser o semifinalista que vai disputar contra o Fluminense. Então vai ser uma excelente oportunidade para o Fluminense simular e como ele jogaria com esse semifinalista do Mundial, né? Então o Diniz vai ter o time completo para fazer esse teste. Isso porque a gente já vai ter o Nino de volta. Lembrando que o Nino foi expulso aí na partida contra o Rubro Negro e ele ainda foi julgado pelo STJD, que ele enforcou o Gabi Merda lá. Então ele pegou pena mínima, que era de um jogo, e como ele não jogou o jogo contra o Palmeiras, então já está apto para jogar a partida aí contra o Grêmio, essa última partida. E também a gente vai ter o retorno do Samuel Xavier, como foi no vídeo passado. O Samuel Xavier se recuperou da lesão, graças aí ao filé e o departamento médico. Então assim, o Fluminense vai estar com o time completo a poder jogar aí nesse Maracanã, que vai estar lotado, e para fazer esse teste aí pra gente já saber se a gente vai bem ou não no Mundial, né? Eu tenho certeza que sim. Então a provável escalação do Fluminense vai ser o Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Keno, Arias e Cano. Então, Fluminense completo aí nessa última partida do Brasileirão. E eu já tô triste já porque não vai ter mais jogo para jogar pra gente assistir. Eu vou ter que voltar, a gente vai ter que assistir Copinha, como a gente sempre faz, e esperando aí pro Fluminense retornar em janeiro, né, no Campeonato Carioca. Mas ainda temos o Mundial, mas assim, de Campeonato Brasileiro e de Campeonatos do Brasil a gente não tem mais. É a última partida amanhã, então vamos aproveitar o máximo possível, porque depois disso só ano que vem. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar, compartilhar, dar like e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Vamos, tricolores!